Bom dia, família Canção Nova, bom dia Brasil, bom dia você além Brasil, que agora se prepara para acompanhar esse programa tão aguardado todas as manhãs, sorrindo para a vida, chegando até você, chegando até o seu lar, chegando até o seu ambiente de trabalho, chegando até o seu coração. É Deus, através da imagem, do som, da TV e da rádio Canção Nova, chegando até a sua vida, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus por você que nos acompanha neste momento, por você que está abrindo já o seu coração para aquilo que Deus tem a realizar no dia de hoje na sua vida, nesse dia 12 de fevereiro de 2026. Quinta-feira, um dia lindo na Canção Nova, porque toda quinta-feira é um dia especial de adoração na Canção Nova, adoração ao Santíssimo Sacramento. Jesus está presente na hóstia consagrada, em corpo, sangue, alma e divindade. É um presente, é uma graça imensa que nós temos. Muitas vezes a gente sonha em conhecer a Terra Santa, né? E todos nós, eu creio que temos esse sonho, os lugares por onde Jesus passou. Mas esquecemos que Ele está presente em cada igreja, em cada capela, em cada ostensório, em cada sacrário. E hoje, então, se você tiver a oportunidade, passe aí na igreja mais próxima de você e que você gaste ali uns minutinhos diante de Jesus, diante da presença real dele na Eucaristia. E acompanhe a nossa programação o dia inteiro, a rádio, a TV, pela internet, pelo CN Plus. Nós transmitimos a quinta-feira de adoração com pregações, com louvor, com adoração ao Santíssimo Sacramento e o momento maior do dia, que é a Santa Missa, tá bom? Acompanhe esse dia adorando o Senhor e façamos esse propósito de viver o dia de hoje em adoração, em sintonia com o coração eucarístico de Jesus. E que você possa mesmo se colocar na presença dele. Aí onde você está, em casa, no trabalho, você pode adorá-lo em espírito e em verdade. Como é bom estarmos juntos, né? Nessa manhã aqui em Cachoeiro, tempo nublado, né? Esses dias estão assim aqui na Canção Nova. Aliás, você que vem para o Rebanhão Canção Nova neste final de semana, que com certeza vai ser maravilhoso, né? Se retirando do carnaval, da festa mundana, para viver em Deus a verdadeira alegria, que não é euforia, mas é a alegria verdadeira que vem do coração de Deus. Você que vem para cá, traz também, não é? Guarda-chuva, porque em alguns momentos a gente é surpreendido aqui com alguma chuvinha aqui em Cachoeira Paulista, nessa região do Vale do Paraíba. Mas também está calor, tá bom? Então, ó, roupa de calor, traz aquele casaquinho também e traz o guarda-chuva. E quero acolher já os meus irmãos que estão aqui na bancada. Hoje, com muito carinho, acolho a minha irmã Juliane. Bem-vinda. Bom dia, querida. Que bom ter você aqui. Bom dia, Fátima. Muito obrigada, viu? Uma alegria estar aqui novamente com vocês. Graças a Deus. Obrigada. Deus vai falar conosco e Deus vai falar através do violão do Sapo, como sempre fala. Bom dia, Sapo. Bom dia, maravilha. O Padre João sempre falou, né, que a música é a ponta de lança, né? Verdade. Então, estamos aí na frente. Levou a gente para a guerra, nós somos o primeiro. Isso. É isso aí, maravilha. Então, convidar você aí de Cubatão, domingo nós estaremos aí, a Canção Nova está em Cubatão, aí na paróquia São Francisco de Assis, junto com a Rogerinha, numa tarde de louvor, adoração, missa, e à noite nós teremos um show oracional. No domingo agora, não é folia, é um retiro de carnaval. Compareça aí, você Cubatão, região toda, estamos juntos. Alguém quer levar a sua doação, a gente vai trazer aqui com todo carinho aqui para ajudar esse mês de fevereiro. Aliás, fechar os 101% aí. Isso Maravilha. mesmo, cheio de esperança. Assim já está no coração de Deus, né? Isso, então vamos além, né? E o Sapo falou dos músicos, aliás, o Padre Jonas, ele sempre foi um grande formador para os músicos também, não é? Então, o livro Músicos em Ordem de Batalha. Esse livro aí mesmo. Esse aí, né? Eu faço estudo com ele. Olha que benção. Sempre. Ainda faz, sabe? Lógico, e sempre tem uma novidade. Olha só que legal. Então, você músico que toca na igreja, que toca nos eventos católicos, que canta para Deus aí na igreja, precisa ler esse livro se você ainda não leu. Sim, esse livro ele é ótimo. Inclusive, acesse lá no meu Instagram para você comprar as aulas que tem lá, para você ajudar a Canção Nova.
né? Está lá no link da Bio, Sapo CN, são 3 aulas, 2 de violão iniciante intermediário e uma de teclado iniciante. Mesmo que você não queira dar para alguém de presente, você vai estar ajudando a Canção Nova. É isso aí. Maravilha. E o livro você encontra no site, em loja.cançãonova.com, Músicos em Ordem de Batalha, tá bom? Quero acolher ela, que já está animada nessa manhã, nessa quinta-feira de adoração, que é o dia especial para nós. Val, bom dia! Bom dia, Patrícia! Animada mesmo, minha gente. O ânimo do Espírito Santo, essa força, essa seiva, né? O Espírito Santo é essa vida dentro de nós. E Ele que vai nos animando independente das situações. Faz na minha vida e faz na sua vida também. Por isso que a palavra de Deus nos diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Ué, mas quando a palavra de Deus nos dá essa ordem, quer dizer que a gente nunca vai ter problema? Não. Ela está dizendo que em toda e em qualquer situação é possível nos alegrarmos no Senhor. Então quero te dizer, mesmo que você esteja numa grande tribulação, enfrentando grandes desafios, ainda assim é possível se alegrar. Por quê? Porque nós temos o Senhor, o Santo dos Santos, aquele que pode tudo e que nunca nos deixa no prejuízo. Tem esta certeza. É muito bom a gente estar juntinho com você, abraçando o Brasil inteiro e além Brasil, na sintonia conosco. Hoje o programa é mais curtinho, então não demore não para participar. Já estou esperando por você. Aguardo sua presença e a sua participação aqui conosco. Sorrindo para a vida, @cançãonova.com. Este é o nosso e-mail. Te espero aqui, principalmente aquelas realidades em que você quer deixar mais reservado? Então, eu convido você a participar neste e-mail, ok? Sorrindo pra vida, @cançãonova.com. Daqui a pouquinho, fotinho no Instagram e você vai poder também participar lá. É @sorrindopravidacn, @sorrindopravidacn. Eu espero por você para que a gente possa estar juntinho interagindo e, acima de tudo, eu já vi aqui alguns pedidos de oração. Me comprometo, junto com os meus irmãos, a rezar pelas suas intenções, pelas suas causas. Na mão de Deus, não há causa perdida. E os testemunhos acontecem porque o primeiro passo que aquele irmão, aquela irmã fez foi confiar-se em Deus, entregar-se a Deus. Então, convido você, através do seu pedido de oração, confiar e entregar tudo nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Eu estou aguardando você. Eu vou devolver para Juju, porque ela tem outros abraços, além de Rondônia, que está na sintonia. A mãe dela, ó, um beijo para a mãe da Juju, que acompanha o Sorrindo para a Vida. A Juju já me disse que a senhora gosta muito de mim, eu já gosto mais ainda da senhora. Mas o Paraná também gosta demais da Juju, então a gente quer mandar esse abraço, né, Juju? Quero mandar sim, em especial para o Paraná, porque eu namoro com o Adam, né? E ele é do Paraná, Curitiba, Paraná. Eu quero mandar esse beijo e abraço especial para ele, porque também nós vamos comemorar 1 ano de namoro. Que dia? 1 ano de namoro amanhã. Amanhã? Uhum. Um abraço também já para a família dele também, que está lá, né? Acompanha também aqui, nos acompanha, então... Esse beijo e esse abraço. Ada está me devendo essa, hein, Ada? Ó, já que esse clima está meio romântico, eu quero também lembrar que depois de amanhã, dia 14, é dia de São Valentim, né? Que é esse santo que tem todo um histórico de proteção, de intercessão aos casais. Então você vai lá no site loja.cançãonova.com, tem o cupom São Valentim. Vai lá visitar e ver aí os produtos, né? Vamos ver se vai aparecer na tela também. 10% de desconto em produtos selecionados. Promoção não cumulativa com outras ofertas, tá? E desconto aplicado aí no carrinho. Olha que legal, gente. Todos esses produtos voltados aí para namoro, né? Casais, relacionamento a 2. Então vai lá agora, você que namora, como a Juliane, que está se preparando aí para o casamento, você que é noivo, até você casado, porque a gente precisa cultivar, né? Esse namoro, esse encantamento com a pessoa com quem a gente casa também. A gente precisa continuar também namorando no casamento. Então, cupom
cupom São Valentim para você hoje e, ao mesmo tempo, você ajuda o projeto da M Almas. O projeto da M Almas é o que mantém e sustenta todo o sistema Canção Nova de comunicação, rádio, TV, internet, evangelizando 24 horas por dia, sem propagandas comerciais, tá bom? Desde já, muito obrigada. E ele está aqui. Bom dia, Márcio Mendes, bem-vindo, a paz. Você tá bem, Patrícia? Eu tô, e você? Bom dia, minha gente. Que Deus nos abençoe nessa quinta-feira de adoração. Nós pedimos a Jesus que no Santíssimo Sacramento do altar acolha a nossa devoção, acolha o nosso amor, acolha o nosso carinho, mas sobretudo acolha a nossa adoração. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Pela Eucaristia e pela Palavra de Deus, o Senhor vai nos conduzindo um dia de cada vez, porque a Eucaristia é remédio para as nossas feridas, é força para a nossa fraqueza, não é? Então, precisamos de alguma forma buscá-la, de preferência participando da Santa Missa e recebendo a comunhão. Mas muitos que não podem participar assim, às vezes até porque não tem uma igreja perto da sua casa, a esses ninguém pode impedi-los de adorar o Senhor, porque para adorar Jesus não tem distância. Então esse é um dia muito especial aqui na Canção Nova. Convidamos você a acompanhar toda a programação, conhecer, não é? Tem pregações no decorrer do dia, tem momentos de oração, não é? Tem muitas partilhas, tem a Santa Missa, e você é o nosso convidado principal para poder estar acompanhando nesse dia de hoje. E aqui no Sorrindo para a Vida, a Palavra de Deus é quem nos guia. Então, se você quiser, já pode tomar nota desta passagem, está em Filipenses, capítulo 2, versículos do 3 ao 12. Filipenses, capítulo 2, versículos do 3 ao 12. Já separe aí na sua Bíblia, tome nota se você não estiver com ela, para que depois você possa voltar a esta palavra. Ô Val, querida, a gente sabe que esse mês de fevereiro a gente tem aqui, né, insistido, falado que é um mês mais curto, que nós precisamos da ajuda aí dos nossos queridos sócios evangelizadores, mas hoje eu quero mandar um abraço especial para os nossos queridos porta a porta. São aquelas pessoas que têm o catálogo da Canção Nova, com todos os produtos de evangelização, e vão de casa em casa. Muitos deles já conseguiram até uma clientela ali fiel, mas sempre estão levando os produtos de evangelização, né, para a casa das pessoas. Hoje a gente quer mandar um abraço especial para o José Marcos Gama da Silva. Ele é de Craíbas, Alagoas, evangelizador porta a porta desde 2024. Ele tem 23 anos, é um jovem. E em janeiro, ele adquiriu 245 produtos Canção Nova. E com esse objetivo, levar evangelização, levar produtos que alimentam nossa alma, que fortalecem a nossa fé. Então, aqui é a nossa gratidão pelo compromisso do José Marcos com a evangelização. E você também pode ser um evangelizador porta a porta da Canção Nova, viu? A gente agradece mesmo você que se une a nós na missão de evangelizar. E o evangelizador, ele destaca aí, olha só aí na sua tela, olha as informações. Você leva fé para as pessoas, você leva esperança, você leva esse ideal de estocar a fé na sua casa com esses produtos de evangelização, tá bom? Muito obrigada a todos os porta a porta da Canção Nova. E agora a gente também vai se abrir aí ao testemunho que está chegando para nós, porque diariamente aqui na Canção Nova chegam testemunhos de pessoas que são tocadas por programas, por acampamentos, por pregações, por produtos de evangelização também. Já recebemos testemunhos sobre isso. Verdade, quero abraçar com todo carinho José Marcos. Deus abençoe você. Fica aí a dica, porque ser evangelizador porta a porta também pode ser uma forma de aumentar a sua renda ou tornar-se a sua renda. Porque talvez você não saiba, 27% do material de evangelização que você vende fica para você. Então, esses 245 produtos que ele conseguiu distribuir no mês de janeiro
também entrou uma renda familiar para ele. Para quem pensa que são só as fofurices da melhor idade, né? As senhoras que vão ali com a revista, com porta a porta, também os jovens podem evangelizar desta forma. Então você pode se informar, inclusive, entrando no site que a gente mostrou, que é o portaaporta.cançãonova.com. portaaporta.cançãonova.com. Lá você tem outras informações, inclusive para você se cadastrar e para você se tornar um evangelizador porta a porta. Eu não sei quanto tem em Rondônia, mas um dia eu olhei lá no CEP da minha cidade, gente, o Ubá na ocasião, tinha mais de 50 evangelizadores porta a porta. Fiquei impressionada, porque aqui em Cachoeira Paulista, que é a sede da comunidade Canção Nova, a gente tem várias lojas físicas aqui. A gente monta tendas nos acampamentos, ainda assim tem evangelizador porta a porta. Então fica aí a dica para você, tá bom? Quem sabe você pode ser o próximo homenageado, mas acima de tudo, aqui a gente presta essa homenagem, mas Deus homenageando, né? Val, aquele evangelizador, porque a gente chama você de porta a porta, de evangelizador também, porque você é. Aquele que for destaque, né, que estiver aí vendendo seus produtos, vai receber na sua casa um kit especial de produtos Canção Nova. Olha que maravilha, que vai ajudar ainda mais o seu estoque também e você vai poder evangelizar muito mais, não é? Maravilha! Olha só, falamos do porta a porta. Antes de eu trazer o testemunho da graça de Deus, nosso Senhor agindo prodigiosamente através do sistema Canção Nova de comunicação. Quantas curas, né, meus irmãos? Físicas, espirituais, emocionais, quanta libertação. Esse testemunho é de uma cura física, eu fiquei impressionada. Nosso Senhor segue agindo em nosso meio. Vamos com fé, vamos seguir acreditando. Mas eu queria mandar um abraço especial, eu queria falar com você que é sócio. Eu queria um pouquinho da sua atenção. Desde ontem à tarde, a Cris Silva, que é a responsável pelo Clube da Evangelização, ela disse assim: Val, eu preciso de uma ajuda. Nós precisamos falar com os sócios, principalmente aqueles que são sócios pelo carnê. Você que fez a opção de receber o carnê, é você? Sim ou não? Dona Maria, seu José, seu João? Sim? Então é com você que eu estou falando de maneira particular nesse momento. Muitos não receberam o carnê e eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você entre em contato conosco. Pode ser assim? Por favor, se você é sócio pelo carnê, não recebeu, passou o mês de janeiro, nós já estamos no dia 12 de fevereiro, não chegou carnê nenhum na minha casa, Val, entre em contato conosco. O telefone é o 12 3186 2600. Por quê? Eu quero fazer chegar até você o carnê. Nós do Clube da Evangelização queremos que chegue até a sua casa, porque eu sei que facilita muito. 12 3186 2600. Este é o nosso telefone. É o WhatsApp. O WhatsApp todo mundo sabe participar, sabe interagir com ele. Então, por favor, entra ali no WhatsApp da central, né, de atendimento da Canção Nova e diga: olha, eu recebi um recado que eu preciso falar com vocês, que o carnê não chegou na minha casa, e a gente vai então rever o seu endereço e enviar novamente. E mais uma vez a gente diz, meus irmãos, nesta quinta-feira, quem pode, ajude a Canção Nova hoje. Talvez você, como eu, como sabe, como tantos irmãos, vai sair para os retiros de carnaval, nos dias de carnaval. Então a contribuição precisa chegar hoje e é através do Pix, pix.doação@cançãonova.com. Smartphone na mão, já pegue aí o seu aplicativo de banco e já faça a sua ajuda para o projeto Dai-me Almas. pix.doação@cançãonova.com. Nosso Senhor sabe multiplicar, mas eu e você temos que entrar com 5 pães e 2 peixinhos, tá bom? Testemunho lindo, gente, desta pessoa que fez uma experiência com Deus. E, inclusive, eu quero colocar em oração, eu recebi aqui do Padre Gilmar, ela está acompanhando a Canção Nova. Ela é uma jovem de 27 anos, ela é de Vitória da Conquista, mas está hospitalizada em Vitória, no Espírito Santo. É a Leandra, mandou uma foto, na cena estava a Patrícia e o Márcio Mendes ali, ela está acompanhando agora ao vivo no hospital. Nós estamos rezando por você, viu, Leandra? Pedindo que nosso Senhor a visite e traga saúde, coragem, força. Pode contar com as nossas orações, estamos aqui para isso. A melhor maneira de você enfrentar qualquer situação como essa é assim, em oração, com fé.
com muita confiança, porque faz toda a diferença. A nossa confiança já melhora muito a nossa vida. Mas quando nós pegamos essa confiança e depositamos em Deus, então veja, não é só viver com confiança, que já é bom. Mas quando a gente pega essa confiança e nós depositamos em Deus, essa confiança é capaz de tudo, inclusive de nos restabelecer a saúde. Então hoje, querida, que bom que você compartilhou conosco, porque nós já nos unimos aqui em oração, já está compartilhado com todo o Brasil, e eu tenho certeza que muita gente nesse momento já está rezando também uma Ave Maria por você. Maravilha! E aqui o testemunho da graça de Deus, ela diz: querida bancada, sorrindo para a vida, venho por meio destas linhas testemunhar a minha graça. Eu sou Joana e amo muito Sorrindo para a Vida. Vocês são bênção de Deus na minha vida. Estou assistindo o programa Sorrindo para a Vida todos os dias, sempre rezando com vocês. Um dia eu estava sentindo muita dor, porque eu tinha uma hemorragia fortíssima. Foi então que o padre Adriano Zandoná fez uma oração. E na oração ele disse que estava rezando por uma pessoa que estava com hemorragia. Naquele momento eu coloquei a mão na minha barriga. E a palavra que ele leu do Evangelho era justamente a palavra da mulher com hemorragia. Então eu senti que era Jesus que estava com vontade de me curar. Dias se passaram e eu precisava fazer novamente um exame para verificar a anemia, porque a hemorragia era tão forte que eu, vez ou outra, precisava fazer transfusão de sangue. E eu sempre com anemia e com muita fraqueza. E eu teria de passar por uma cirurgia, mas porque eu tinha mioma e endometriose. Mas eu nunca que estava com a saúde suficiente para isso. Pensei até que eu precisaria passar por uma nova transfusão de sangue. Quando eu fui fazer os exames e aguardando então o médico trazer a notícia, eu já tinha acompanhado Sorrindo para a Vida e isso era às 15h, quando o médico veio. E o médico, com um sorriso nos lábios, disse para mim: a senhora não tem mais anemia. Jesus colocou a mão sobre a senhora. A senhora não vai mais precisar de transfusão de sangue. E naquele momento eu tive a certeza de que Jesus estava comigo e que tudo daria certo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus porque para os médicos era impossível. Agradeço muito a vida de vocês. Que Deus os abençoe sempre mais, este Sorrindo para a Vida. E para completar, que era o Senhor agindo em mim, eu nunca tive uma saúde tão boa e tão forte. Deus abençoe a todos vocês. Termino dizendo o que, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus. Obrigada por esse testemunho que renova e fortalece a fé de muitas pessoas, especialmente quem está passando aí por situações difíceis na área da saúde. Nós nos unimos a você, família Canção Nova que está enfermo. Confia no Senhor. Aquilo que é impossível para a medicina, para os médicos, para Deus é possível. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Quero acolher toda a equipe aqui também, que hoje eu não dei o bom dia, mas a Gil, Cris, o Juliano, o Luciano, todo o pessoal que está aqui por trás das câmeras, levando até você esse programa que traz esperança, que traz ânimo, alegria ao nosso coração. Quero trazer a frase também do nosso pai fundador, Padre Jonas. É na família que nos corrigimos, nos desentendemos e nos perdoamos. É na família que nos corrigimos, nos desentendemos e nos perdoamos. A realidade de família nós sabemos qual é, não é? São pessoas diferentes, nós precisamos sempre recomeçar. Vão haver desentendimentos? Vão, mas ali também Deus está trabalhando em nós, Deus está nos corrigindo. E sempre é preciso o perdão. Existe alguém que você precisa perdoar hoje na sua família? Abra o coração. Com essa música nós vamos também abrir o coração para a palavra de Deus.
chover neste lugar, Senhor, sobre nós. Derrama a tua chuva de bênçãos aqui. Chuva de bênçãos derrama do céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor, chuva. Chuva de bênçãos derrama do céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Vai chover no deserto do meu coração. Vai chover chuva de misericórdia. Vai chover no deserto do meu coração. Vai chover chuva de misericórdia. Chuva de bênçãos derrama do céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para aqueles que estão nos sintonizando agora, a passagem está em Filipenses capítulo 2, versículos do 3 ao 12. Enquanto a gente dá um tempinho para aqueles que estão procurando aí na sua Bíblia, onde está essa passagem, Filipenses capítulo 2, versículos do 3 ao 12, quero fazer 2 convites aqui para você. O primeiro é que amanhã está começando, não é, os dias de carnaval aqui na Canção Nova, nosso encontro chamado Rebanhão, já começa amanhã. E eu quero chamar você para vir participar. Inclusive você que não conhece a Canção Nova, é uma oportunidade alegre, boa, de profunda espiritualidade, de muita evangelização. É o carnaval mais belo, mais alegre que você pode participar. Então, dos dias 13 a 18 de fevereiro, com a presença do Padre Roger Luiz, Padre Donizete, Padre Marcelo Rossi também estará aqui conosco, Padre René, Padre José Augusto, Márcio Mendes, Ironi e Comunidade Canção Nova. Nós estaremos aqui com você em oração e você é o nosso convidado. Então, muitos querem ter uma oportunidade de um retiro assim, e muitos gostam de associar, não é, a sua oportunidade de retiro, espiritualidade, a também conhecer outros lugares, a viajar. Então eu quero convidar você para nós fazermos juntos os caminhos da fé que trouxeram a evangelização para esse nosso Brasil, para esse nosso continente americano. Nós vamos fazer uma peregrinação no 2º semestre, que vai sair no dia 15 de setembro, serão 14 dias, e nós vamos começar ali pelo norte de Portugal, terra de muitos santos, gente. Homens e mulheres de Deus que testemunharam com a vida quão poderoso é o Senhor para nos socorrer em todas as nossas necessidades, intercessores poderosos, não é? Então vamos começar pelo Porto, refazendo esses caminhos da fé. Vamos a Braga, que é considerada a Roma de Portugal, não é? A sé mais antiga das Espanhas. Você vai ter a oportunidade de conhecer essa cidade antiga e belíssima. Eu dizia que outro dia há indicações de que Braga a sé de Braga foi fundada por São Paulo, apóstolo, não é? Nas suas viagens à Espanha. Então olha que coisa linda. Aveiro, que é considerada a Veneza portuguesa. Nós vamos a Ávila, de Santa Teresa d'Ávila, não é? Amiga tão querida de São João da Cruz. E vamos também a Saragoça, onde Nossa Senhora apareceu a São Tiago,
quando ele fazia ali as suas investidas de evangelização sobre aquela terra, sobre a Europa, e estava profundamente frustrado pelas dificuldades que eram muito duras. E no meio das dificuldades, Nossa Senhora é sempre um alento para São Tiago, para nós. E ela lhe apareceu sobre um pilar, por isso o título de Nossa Senhora do Pilar. E nós visitaremos também esse lugar, né? Então sei que muitos têm esse carinho por Nossa Senhora, já fizeram santuários marianos, onde Nossa Senhora apareceu, querem ir. Estou convidando você para nós irmos juntos, tá certo? O telefone é 0, código da operadora 12 3186 2055. Você entra em contato com a comunidade Obra de Maria e já avisa aí que você gostaria de se inscrever para essa peregrinação. Saída dia 15 de dezembro, Portugal e Espanha. Tá certo? Filipenses capítulo 2, versículos do 3 ao 12. Assim nos diz a palavra de Deus. Nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros como superiores a si. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Cristo Jesus, existindo em forma divina, não se apegou a ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nada na nossa vida nós devemos fazer por ambição, não é? Aqui essa ambição é a ganância, é o desejo de construir as coisas só em torno de si, de acumular coisas para o próprio conforto, para o próprio benefício, uma fome insaciável, não é? De riquezas, de prazeres, de projeção social. Não está falando da boa ambição, não é? Porque a gente precisa ter gana pelas almas, a gente precisa ter ambição pelo bem comum. Essa ambição é boa, essa ambição vale a pena. Nós precisamos ter ambição pela evangelização, não para lucrar com a evangelização, mas para que a evangelização alcance muitas, muitas, muitas almas. Para que assim como nós um dia fomos alcançados pela palavra que nos libertou e nos salva, muitos outros também o possam, não é? Mas São Paulo fala aqui desta ambição mundana, dessa ambição terrena, dessa ambição que nada lucra para nós na vida eterna. E ele diz: nada, nada, nada façais por ambição. Nada façais por essa glória vazia, pela ostentação do mundo, pelo desejo de aparecer, porque o mundo passa e você ter aparecido nesse mundo vai passar junto com você. Então não faça por vanglória, mas tudo que você fizer, construa com um fundamento sólido. Construa na eternidade para que não seja passageiro. E como é que a gente faz isso? Com humildade. Sendo humildes. Cada um considere os outros como superiores a si mesmo.
e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. E aqui não se trata de cuidar da vida alheia, viu? Porque tem muita gente que, ancorado nesta palavra, vai se meter na vida dos outros, para perturbar as pessoas, para tentar manipulá-las, para querer transformá-las segundo aquilo que ela acha que é o melhor. Não é disso que a palavra está dizendo, não. Cuide daquilo que é interesse da outra pessoa. Cuide do seu bem pessoal, mas cuide também do bem alheio. Não é? Cuide de zelar pela saúde da sua vida, mas também pela saúde do seu vizinho. Cuide do seu bem-estar, mas cuide do bem-estar do seu irmão. Cuide do seu patrimônio, mas também cuide de preservar o patrimônio alheio. É disso que essa palavra nos está falando. Não cuide somente do que é seu, mas também daquilo que é dos outros. E haja entre vós o mesmo sentir e o mesmo pensar que no Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, existindo na forma humana, como homem, como ser humano, como eu e você somos, Jesus não se apegou a ser igual a Deus, mas despojou-se, como que abdicou, abriu mão, assumindo a forma não só de um ser humano, mas a forma de um escravo, olha aqui, tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, Jesus humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte. Obediente a quem? Obediente a Deus. Jesus foi obediente à vontade de Deus, à vontade do Pai, até a morte e morte de cruz. Veja, não era a vontade do Pai a morte de cruz para Jesus. Mas o Pai queria que Jesus o obedecesse. E obedecesse no quê? Na missão de viver a nossa vida, de assumir a nossa natureza, de santificar a nossa natureza e de nos salvar. E para isso ele precisaria viver a nossa vida até o fim, até a última gota, até o último dia. Mas, pela maldade do ser humano, pela inveja, pelo ciúme, o que foi imposto para Jesus, não é? Como término dos seus dias terrenos, foi a cruz. E Jesus não recuou, nem mesmo diante da cruz, para levar até o fim a missão que o Pai lhe deu. Jesus humildemente aceitou passar pela morte de cruz. É isso que a palavra de Deus está pondo diante dos nossos olhos nesta manhã. A cruz não foi o Pai do céu que impôs, mas o que vem aqui é a recompensa que o Pai deu a Jesus, por ter sido fiel até o fim, e por ter se despojado, e por ter se feito igual a nós, sendo Ele Deus, sendo de condição divina. Então o que foi que o Pai fez com Ele? Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra, abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Vamos dizer para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor? Então repita, onde você estiver, repita de uma maneira que você mesmo possa ouvir a sua voz, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Diga, e diga mais uma vez: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Meus irmãos, Jesus é o nosso Senhor, nosso dono, porque nos resgatou a preço de sangue da tirania do demônio. De que sangue? Do dele. Não foi do sangue dos outros. Não foi fazendo violência, mas sofrendo violência. Jesus pagou o preço do nosso resgate para nos libertar. E olha, quem se achega a Jesus
recebe libertação. Libertação interior, a mais importante. Porque quando você é livre interiormente, não tem cadeia, não tem prisão que consegue suprimir sua liberdade. Há muitas pessoas que tiveram seu encontro pessoal com Jesus na cadeia. Me lembro de um testemunho que eu recebi há vários anos atrás. Recebi esse testemunho porque essa libertação e essa conversão veio por meio de um livro que eu escrevi chamado Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. Uma senhora estava lendo esse livro no metrô e viu que do outro lado uma outra se curvava para poder ver o livro e tentava olhar o que estava escrito. E essa senhora foi lá e deu de presente para esta mulher. Disse que sentiu que devia dar o livro para ela. Só que no momento em que ela pegou o livro, ela percebeu que não era para ela, era para o filho que estava preso. E levou esse livro até a cadeia e deu esse livro de presente para o rapaz, que não teve o menor interesse por ele, ficou num canto da cela, abandonado lá. E um dia, num momento de crise, ele escreveu, ele me contou, ele disse: Márcio, eu ouvia nitidamente uma voz, eu sei que essa voz não era fora, mas essa voz também não era minha, nitidamente uma voz que dizia assim: você não presta, a sua vida não presta, você só faz o mal, tudo o que você toca é estragado, você trouxe um sofrimento terrível para sua mãe, você se casou com uma mulher, teve 4 filhos com ela, envolveu-a no tráfico e agora ela está na cadeia, você preso, sua mulher preso, e você com seus 4 filhos sem mãe. Você se envolveu com uma outra mulher, teve 2 filhos com ela e agora ela também está presa. Você se envolveu com mais uma e ela está presa. Você se envolveu com mais outra. Ele tinha tido filhos com todas essas mulheres. E todas elas agora estavam na cadeia. E ele tinha vários filhos pelo mundo, sem pai nem mãe, por causa do crime que ele havia cometido. E essa voz dizia para ele: o único bem que você pode se fazer e fazer aos outros é você pegar esse lençol que está aí e se enforcar. E ele já tinha feito o nó para o enforcamento. Ele ia tirar a vida dele naquela noite. E ali, enquanto ele preparava para o suicídio, ele viu o livro e resolveu sentar para ler. E ele disse que à medida em que ele foi lendo, ele foi se encontrando, porque há passagens ali nesse livro, Vencendo Aflições, Alcançando Milagres, que levam a pessoa a uma libertação profunda. Ele entendeu o que estava acontecendo com ele e ele entendeu que voz era aquela que estava falando com ele e não era de Deus. E não era a voz dele mesmo. E ele me contava: naquele momento eu aceitei que Jesus se tornasse o Senhor da minha vida. E no momento em que eu fiz isso, Márcio, algo da minha vida se quebrou e algo novo começou. Eu consegui enviar comunicação para as mulheres com as quais eu me envolvi, mas eu era casado com a primeira. Eu estou reatando o meu relacionamento com a minha esposa. Eu vou cuidar como eu puder dos filhos que eu tive com as outras, mas eu já estou dizendo para elas que não posso ter mais nenhum tipo de envolvimento com elas. Eu estou abandonando o crime. Ele me contava que ele era um traficante de alta monta, de grande porte, com bocadas sob a responsabilidade dele, que mesmo sob risco ele estava se eximindo do crime. Ele estava fazendo a escolha de romper com isso completamente. E me dizia: eu vou sair daqui. E quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu irei à Canção Nova para testemunhar a minha libertação, não só a minha libertação
da cela de uma cadeia, mas a minha libertação interior. Você entendeu? Mesmo preso, agora ele estava livre. Parece uma contradição, né? Mesmo preso, agora ele estava livre. Quantas vezes nós atendemos mães de pessoas que foram parar na cadeia? E é preciso rezar porque o direcionamento não é o mesmo para todas. Não é o mesmo. A mãe que você rezando, você diz: minha querida, o seu filho será libertado. Porque na oração o Senhor nos mostrou isso. Estava pregando no encontro em Cascavel. O filho dessa senhora tinha sido condenado, né? É uma outra história, tá? Tinha sido condenado a dezenas de anos de cadeia. E rezando ali com ela, o coração desta mãe aflitíssimo. Porque já tinha saído a sentença. Eu percebi que eu deveria dizer a ela em oração que no próximo ano o filho dela seria libertado, porque era o que Deus estava colocando dentro do meu coração. No ano seguinte a mãe veio dizer: meu filho foi libertado. No outro ano o filho veio dizer que ele soube de tudo que aconteceu e da libertação que ele recebeu, porque a providência divina foi movendo todas as coisas, porque a acusação não era aquilo tudo que fizeram com ele, mas o Espírito Santo, quando nós colocamos as questões nas mãos dele, ele traz a verdade, ele traz a luz, ele traz a justiça. Para esse caso a orientação foi essa, mas para outras situações a gente tem que dizer: mãe, pai, sem coragem, porque esta prisão não será para destruição, mas para salvar a vida do seu filho, porque aqui fora ele seria morto, ele se perderia. E vamos pedir a Deus que esse tempo de sofrimento, de penitência, porque todo tempo de sofrimento, gente, na vida da gente, dentro de uma cadeia, fora de uma cadeia, dentro de um relacionamento ruim, fora de um relacionamento ruim, dentro de uma condição de saúde que nos aprisiona numa enfermidade ou fora dela, não importa, todas essas situações de sofrimento, levadas aos pés da cruz de Jesus, entregues a Jesus, unindo-nos ao sofrimento dele na cruz, se torna redentora na nossa vida. Elas nos purificam, elas trazem livramento sim, elas trazem libertação sim, elas trazem salvação para a nossa vida, porque Jesus as assume e faz com que o seu sangue precioso recaia também sobre nós. Jesus é o nosso libertador, Jesus é o libertador que desata as cadeias interiores. Mas para isso é muito importante uma coisa: a gente não ter vida dupla, a gente não viver de aparências. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que vive dentro da igreja é ter vida dupla. É ter uma face para as pessoas, mas uma outra para si mesmo, escondida no oculto. É conservar publicamente uma vida louvável, bonita, religiosa, mas ao apagar das luzes, no recolhimento, uma vida de erro, uma vida de pecado, uma vida de profanação, uma vida de promiscuidade. E essas coisas não começam grandes, essas coisas começam pequenas, com as pequenas concessões que nós vamos nos fazendo, por vezes até para sustentar para as pessoas uma imagem que não corresponde à nossa realidade, querer parecer o santo que a gente não é. Isso que Jesus chamava de hipocrisia. E por que isso é um grande problema? Porque isso impede a nossa cura. Nós não podemos viver na mentira, nós precisamos viver na verdade. Trazer diante de Deus os nossos pecados, trazer diante de Deus os nossos erros, ter coragem de bater no peito e dizer: eu errei, eu pequei, perdão meu Deus, eu vou recomeçar. Ter a coragem de ir ao encontro das pessoas que nós prejudicamos e pedir perdão para elas, e dizer: perdão, eu prejudiquei você,
Não sei como eu vou reparar o mal que eu te fiz. Não sei como é que eu vou restituir os danos que eu te causei. Mas eu quero. E se você tiver paciência, dentro do que for possível, eu quero restituir a você o que eu tirei de você. É o que diz aqui, que cada um não cuide dos seus próprios interesses, mas também dos outros. Não é lançar mão daquilo que não te pertence para que você fique salvaguardado com prejuízo da outra pessoa. Não, fazer igual Zaqueu. Senhor, se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. E além disso, vou tirar do que é meu e vou partilhar com quem não tem. Isso é conversão, gente. Isso é você assumir a sua própria miséria. O que Zaqueu fez diante de Jesus? Aquilo era uma confissão. Só que era uma confissão sábia, porque tinha gente escutando. Ele tinha que admitir sem se incriminar. O que Zaqueu diz? Se eu defraudei, porque se ele diz eu defraudei, vai para a cadeia. Ele disse, se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Jesus entendeu que ele estava dizendo que ele ia refazer o caminho dele e que ele ia reparar o erro cometido. E foi mais longe. E daquilo que é meu, Senhor, eu vou tirar metade e dar às pessoas. E Jesus diz, hoje a salvação entrou na sua casa. Por que a salvação entrou na casa dele? Porque ele vai pagar quem ele deve, vai ressarcir quem ele prejudicou e vai dar do seu dinheiro aos pobres? Não. Porque não foi isso que fez a salvação entrar na vida de Zaqueu. Foi o contrário. Porque a salvação entrou no coração de Zaqueu. Porque ela entrou. Porque agora ele estava salvo. Porque agora ele tinha feito uma experiência de Deus. Porque ele tinha tido encontro com Jesus. Agora que isso aconteceu, ele já não queria ter mais nada que ver com uma vida de erros. Com uma vida dupla. Olha, quanta gente hoje está doente emocionalmente e frequentando psicólogo e psiquiatra porque tem vida dupla. Como é que você pode estar saudável se você tem a sua esposa e se você está envolvido com outras mulheres? Como é que você pode estar saudável e ficar saudável? Estou falando de doença mesmo, de doença que leva a pessoa para o hospital, que leva a pessoa a um consultório psiquiátrico, que leva a pessoa a um consultório de um psicólogo. Se você é um pai de família, uma mãe de família, não é? Que você tem ali a sua família, mas você cai na bandalheira. Se envolve com todo tipo de pessoa, permite todo tipo de prática sexual. É de dar dó, gente. Porque às vezes a gente toca nesses assuntos, tem gente que se sente acusado como se fosse uma acusação, não é uma acusação. A gente, se acusar é apontar, ok, é uma acusação, mas uma acusação não para a pessoa, para o pecado, para o erro. Porque está destruindo a vida de pessoas. Aí às vezes você vê uma pessoa boa, sabe? Um homem bom, de bom relacionamento, de boa lida, agradável de se estar. Daqui a pouco essa pessoa cai doente inexplicavelmente. Você vai acompanhar, passa um tempo, descobre por que estava daquele jeito. Porque não conseguia conviver com a vida dupla que tinha. Imagina a canseira que é. Para você manter às ocultas uma vida de erro. Sabe? E dentro da igreja isso acontece demais. Por que acontece demais dentro da igreja? O que é que as pessoas vão pensar de mim porque eu estou dentro da igreja? Então, é uma vida para o povo, para o público, e é outra vida no privado. Só que isso, olha, é um terror, inclusive, e principalmente para as famílias. Porque a gente pode se esconder de quem não convive conosco. Mas quem mora com a gente, quem convive com a gente, sabe de que material a gente é feito. Sabe que tipo de vida a gente tem.
E isso é um escândalo para o cônjuge, isso é um escândalo para os filhos, e pode ser um escândalo, não é? Para os fiéis, se isso é algo que alcança uma pessoa que está exercendo um ministério, não é? Um ministério de serviço dentro da igreja, ministro da Eucaristia, coordenador de grupo de oração, coordenador de uma pastoral, ou seja, um padre. Querer viver uma vida dupla é condenar-se, é impedir que a libertação de Deus nos encontre, nos alcance. Você não merece viver assim, porque Jesus mereceu para você a sua liberdade. Permita que Jesus venha ser o seu libertador nesta manhã, desatar as amarras do pecado que estão condenando você a uma vida de trevas, uma vida que pode ter um prazer ali naquele momento, mas que cobra de você um preço muito amargo, que está roubando você de você mesmo. Aí você já não tem vontade de estar sozinho, quando fica só, fica deprimido, fica entristecido, põe a cabeça no travesseiro e não consegue dormir, porque os apetites não param, te arrastam numa direção, por outro lado a culpa se abate sobre você. Aí olha só, é o apetite puxando a pessoa para o erro, é a culpa amassando a pessoa por dentro, é o medo levando ao desespero se as pessoas descobrem. Nem com o pior dos nossos inimigos nós deveríamos fazer uma coisa dessas. E sabe o que é pior? A gente faz com a gente mesmo. Jesus veio para nos libertar. Talvez você não tenha conseguido a sua própria libertação, porque realmente não está ao nosso alcance sermos os salvadores de nós mesmos. Mas Deus, que tanto te ama, deu a você um Salvador poderoso, que por uma resposta sincera da sua boca, pode libertar você agora, neste momento, porque Jesus é o libertador. Jesus desata as nossas prisões interiores. Que prisões são essas? As prisões do medo, os medos, os ódios, os ressentimentos que nós carregamos, as amarguras, as desconfianças, os traumas que nós arrastamos uma vida inteira do nosso passado, por vezes traumas que nasceram na nossa infância. Os nossos traumas, os nossos egoísmos, os pecados que nós resolvemos soltar as rédeas. Na luta contra o pecado, todos nós estamos. O problema é quando você solta as rédeas do pecado e diz: cansei de lutar, eu sou assim mesmo, não é? Eu estou sempre caindo nesse pecado, não adianta a minha luta, então agora eu vou descer ladeira abaixo. Aí você perdeu. Porque enquanto você lutava contra o seu vício e o seu pecado, você estava vencendo mesmo tendo caído. Cada vez que você se levantava de uma queda, era uma vitória sobre esse pecado. E cada vez que você fazia isso, esse pecado ficava mais fraco, esse vício perdia a força. E você, a contragosto, estava convivendo com esse pecado. Todos nós, gente, todos, não tem ninguém aqui nessa bancada sem pecado, não. Nenhum de nós. Mas uma coisa é você conviver com o seu pecado, a contragosto, lutando contra ele. Outra coisa é você se soltar na banguela, é você chegar lá no alto do morro e largar o corpo ladeira abaixo. Isso aí já não é mais convivência com o pecado, é conivência. Entre a convivência e a conivência existe um abismo que os separa. A convivência com o pecado a contragosto é vitória de Deus na sua vida e sua vitória, porque você convive, você cai, mas você levanta. Na conivência com o pecado vence o diabo. E não vence a Deus não, vence você. E Jesus é poderoso
para dar a você a força e a libertação que sozinho você não conseguiu alcançar. Jesus, Ele é o nosso libertador, que nos liberta de todo tipo de inveja, que nos liberta das divisões. Olha, nós temos que viver uma vida muito estreita com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o risco é a gente se acostumando com as coisas de Deus, a gente achar que rezar é um luxo, a gente rezar para cumprir preceito, a gente rezar porque as pessoas estão nos observando, passar o dia com o terço na mão rodando bolinha, vai lá, senta para poder participar da missa, mas está igual aquela garrafa que eu falei ontem, molhado por fora e nada entra no coração. Se não entrar no coração, não tem libertação. E quando essa oração é só por fora, os fariseus rezavam o dia inteiro. O problema dos fariseus não era a falta da reza, mas era a falta de que a oração entrasse no seu coração e os transformasse. E quando nós vivemos a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus apenas como uma casca, como uma capa, e meu filho, aí o maligno ele vem com força através da inveja, divide as pessoas, divide famílias, separa filhos dos seus pais, separa marido e esposa, cria inimizade dela com a família dele, cria inimizade dele com a família dela, sabe, vai sufocando as comunidades pela inveja, pelo ciúme, e de repente, sem perceber, nós não estamos lutando contra o nosso irmão, mas nós estamos lutando contra a graça de Deus nele, contra a presença de Deus na pessoa, contra os carismas que Deus deu a esta pessoa para o bem da própria comunidade. E aí as divisões entram e acabam com tudo. Nós precisamos que nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, nós precisamos estar com Jesus. Precisamos, para o bem da nossa casa, para o bem da nossa família, para o bem daqueles que nós amamos, porque o homem, o ser humano, por si só, não pode se libertar dessas correntes. Não pode. Mas graças à palavra de Deus, graças à verdade revelada por Jesus, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Senhor, é possível para mim, é possível para você, é possível para cada pessoa livrar-se de todas essas amarras que aprisionam e que violentam o coração, aprisionam e fazem violência a nós. Nós não fomos feitos para essas coisas, gente. Nós fomos feitos para o bem, nós fomos feitos para o amor, nós fomos feitos para a felicidade, nós fomos feitos para o céu, nós fomos feitos para Deus. Tudo que vai diferente disso, na contramão disso, é violência contra a nossa alma, contra o nosso coração. Por isso vamos pedir a Jesus que é o Senhor, aquele que foi exaltado acima de tudo, aquele a quem o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus todas estas coisas, tudo que está sujeito, dobre o seu joelho no céu, na terra e até mesmo embaixo da terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o nosso libertador. Diga: eu tenho um libertador poderoso que me ama. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso. Diante desta palavra, Senhor, eu preciso me libertar. Eu preciso da Tua luz, Senhor, nas áreas sombrias da minha vida. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará
Tu és o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Nós vamos cantar o refrão, que é o nome de Jesus. Mas antes disso, diante de tudo que Deus nos falou, através dessa palavra, que você faça como Jesus fez. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele se entregou ao Pai, à vontade do Pai. Ele se humilhou. E agora, diante de tudo que nós ouvimos nessa palavra, Deus também mostrou a nós e nos trouxe um arrependimento de tudo aquilo que nós precisamos nos converter, mudar de vida, deixar aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, se humilhe agora diante do Senhor. Se esvazie na presença dEle. Todos os vícios, todos os pecados vai colocando agora aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. E você que hoje passa por sofrimento, meu irmão, minha irmã, o Márcio falou, guarde isso no seu coração. O sofrimento é redentor. Até mesmo esse sofrimento que você queria se libertar dele. Esse é o sofrimento que Deus está utilizando hoje para a sua purificação, para a sua libertação. E Ele me trazia muito forte a imagem de Maria Madalena, aquela mulher que vivia no pecado, mergulhada na podridão. Ele também me trazia a imagem de Santo Agostinho, que também teve uma vida depravada, uma vida de devassidão. Deus está falando com muitos hoje que estão nessa situação de depravação, de devassidão. Rompa hoje com tudo isso, com essa palavra que Deus nos trouxe em Filipenses, proclamando: Jesus Cristo é o Senhor. Vai dizendo isso em todas as áreas da sua vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha afetividade. Jesus Cristo é o Senhor da minha sexualidade. Jesus Cristo é o Senhor dos meus relacionamentos. Jesus Cristo é o Senhor da minha família. Jesus Cristo é o Senhor do meu casamento. Jesus Cristo é o Senhor do meu trabalho. E Deus vai agir e já está agindo poderosamente. Cantemos proclamando o senhorio de Jesus na nossa vida. Louvado seja Deus que realizou grandes coisas em nossas vidas. Obrigada, Jesus, por toda esta libertação.
Muitas pessoas aprisionadas no egoísmo, nas mágoas, nos ressentimentos. Você sentiu um alívio dentro de você, é a mão de Deus agindo poderosamente. Meu Deus do céu, Tu és o Senhor do tempo, segura a hora pra gente. Quero abraçar a Julie Freitas Correia, ela diz: bom dia, Val e todos da bancada. Vocês são a minha companhia diária e peço orações por mim. E ela partilha aqui uma situação, nós estamos já rezando por você, viu, Juliana? A Juliana não, é a Julie. Alta Bonifácio também está aqui, diz: bom dia, Val, tudo bem? Sou sócia pelo boleto. E ela falou aqui que o boleto dela não chegou, então entre em contato com a gente pelo telefone que a gente disse no início. Quem não recebeu o boleto, quem não recebeu o carnê, tá bom? É através do 12 31 86 2600. A gente aguarda por vocês. Testemunho da graça de Deus, porque não pode faltar, né, minha gente? É o Evangelho acontecendo no meio de nós. Ela diz assim: bom dia, Val, e a todos que estão na sintonia. Quero louvar a Deus por uma grande graça que experimentei e estou experimentando. Eu enviei um pedido de oração no ano passado e pedi a Jesus que trouxesse toda a cura que estava no meu coração. Eram muitas mágoas, ressentimentos, realidades difíceis que eu estava vivendo, relacionamentos muito conturbados. E eu estava esperando em Deus, mas eu confesso que eu já não tinha mais forças para suportar. Acompanhando dia após dia, sorrindo para a vida, a graça de Deus foi iluminando e dissipando as trevas do meu coração. Hoje sou uma pessoa mais livre e feliz. Consegui perdoar o que para mim era quase impossível. E hoje posso sorrir para a vida junto com vocês. Foram muitas libertações. Coloquei essa, mas também quero testemunhar que eu tinha o vício do cigarro. E eu fui pedindo a Jesus todos os dias e também consegui, pela graça de Deus. Como tantos irmãos, eu estou testemunhando no dia de hoje, dizendo: é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Bendito seja Deus. Quero fazer um convite para você, para fazermos essa jornada de libertação, a partir do testemunho, não é? Nós vamos estar começando na quarta-feira que vem, o nosso retiro quaresmal, na presença do Deus vivo. Então, nesse dia de hoje, faça o seu pedido para que o seu livro chegue e nós comecemos juntos, tá certo? É o livro Na Presença do Deus Vivo. Todos os dias terá uma palavra para nós durante esses 40 dias da Quaresma. Você entra em contato pelo telefone 0, código da operadora 12 3186 2600. Pode fazer o seu pedido por ali ou entre em loja.cançãonova.com e faça o seu pedido que a Canção Nova entrega na sua casa. Tá bom? Meu Deus. Hoje o tempinho mais curto, a gente já extrapolou aqui o horário, mas eu não posso deixar de falar para você. Nós subimos 7% de ontem para hoje, família Canção Nova. Muito obrigada. Estamos com 38%, graças a Deus. Temos 10 dias pela frente, dias úteis para você ajudar. Faltam aí 62%. E a meta diária é 6,2%. Vamos, gente. Ânimo, coragem. Nós vamos alcançar o 100% com a graça de Deus. pix.doação@cançãonova.com é uma das maneiras de você ajudar. Muito obrigada, uma ótima quinta-feira de adoração para você. Val, Deus abençoe, até amanhã. Beijo, família, até amanhã, se Deus quiser. Você até amanhã? Até segunda. Você amanhã não vem. Amanhã eu já estou em ritmo do acampamento Isso de oração mesmo, já. Que bom. Juliane, até a próxima. Até a próxima. Bem-vinda. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém, Sapa, até amanhã. Até amanhã. A dúvida. Não, hoje é quinta, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, cantando. Nada poderá me abalar.